Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, certo? Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e lembro a vocês, né, que somos uma equipe. Sou eu, vocês, o seu professor em sala de aula, e junto com a gente, né, nessa caminhada aí, tem o professor Alami e o professor Gilson. Fala aí, Alami. E aí, gente, tudo bem com vocês? Só para não perder o costume, somente vou me apresentar para aquelas pessoas que já me conhecem. Pronto, gente. Então vamos para essa aula, professora Vanessa, professora Alami de Geografia, a gente tá junto. Tem o caderno de lado, esquece não o caderno, tá? Caderno para anotar. Vamos embora, Vanessa. Vamos embora, estaremos aqui nessa caminhada para estudar sustentabilidade, geografia, e lembro também que temos aqui Anderson, né, deixando nossa aula mais acessível, né, que também faz parte dessa grande equipe. Bom, hoje o tema da aula, né, é um tema muito massa, muito importante, né, para que a gente possa refletir, para que a gente possa, como cidadão, né, exercer esse exercício, né, da cidadania e participar, né, das decisões da nossa cidade. A gente vai hoje estudar, né, o plano diretor da cidade do Recife, né, como uma ferramenta de cidadania e a gente como um ator social. A gente viu na aula passada, né, a questão do plano diretor, o direito à cidade, né, e a questão do Estatuto da Cidade. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, né? A gente viu na aula passada o direito à cidade, certo? Que é um direito comum, né, a todos nós, seres humanos. O Estatuto da Cidade e o plano diretor. Hoje, na nossa aula, a gente vai se atentar, né, vai focar na questão do plano diretor da cidade do Recife, né? A gente viu essa questão do Estatuto da Cidade como sendo uma questão macro, né? Como se fosse, vamos usar aqui uma metáfora, né, uma figura, uma caixinha, né, cheia de instrumentos, e nessa caixinha a gente tem uma chave, né, que a gente possa abrir. Essa chave é justamente o plano diretor, né? Então, o Estatuto ele traz instrumentos, ferramentas, como a questão de como vai ser o estímulo, né, desse ordenamento das cidades, a questão da gestão democrática, né, a importância da participação popular, a questão também de como vai ser regularizado, identificado essa questão territorial, né, fundiária dos terrenos da cidade. Então, tudo isso a gente viu na aula passada e hoje a gente vai se atentar para a questão do plano diretor da cidade do Recife. E lembro também a vocês aqui que teremos hoje, né, na aula, no decorrer da aula, uma participação super especial do professor de História. Mas já vocês vão ter uma conversinha com ele. Vamos seguindo aqui. Aqui eu trago, né, como eu gosto muito de trazer a questão da charge, tirinhas, para que a gente possa iniciar nossa aula com uma reflexão. E aqui nessa charge de hoje diz o seguinte: é o progresso. Não vai ter árvore para todo mundo. Olha só, aí tem aqui o avatar do professor Alami e o meu chorando desesperado, porque a gente adora lugares verdes, adora árvores, e eu gostaria que o professor Alami me dissesse um pouco, né? Eu gostaria que ele desse aí a opinião do que essa charge, né? Do que essa imagem sugere a gente, o que é que faz ele refletir observando essa imagem. Vanessa, mais uma vez, vendo assim, você traz para a discussão, aí eu parei para poder olhar para a cidade do Recife. Vocês viram na aula passada a Vanessa falar que a cidade nos pertence. A cidade é de todos. Mas vocês viram também a questão da verticalização das cidades, tá? A gente discutiu aqui que a cidade está crescendo muito, mas quando a gente olha assim para os espaços verdes, aí a gente começa a pensar, será que eu estou vendo muito espaço verde na cidade? Tá, existe alguns locais, Parque da Macaxeira, ali alguns outros parques que são feitos para poder chegar em visitação, como tem o de Santana, tem o da Jaqueira. São lugares que estão bem arborizados que a gente possa ir lá e visitar com a família, tá junto lá. Mas quando a gente anda nas ruas, na cidade, se eu tivesse o poder, Vanessa, de subir um pouquinho a imagem e fosse olhar de cima, talvez eu tivesse uma decepção, porque a cidade realmente está com pouco verde, tá? Isso realmente, será que tem algum problema, Vanessa?
Sim, a gente vai, durante a aula, entender que tem sim, traz algumas problemáticas, né? Não só na questão ambiental, mas na questão também social, para a nossa população local. Aqui eu trago também umas imagens, né, para a gente observar aí umas imagens do centro do Recife, né, aí a ponte do Galo da Madrugada, né, a tão famosa Duarte Coelho, certo? E outra imagem aqui da região ali da Caxangá. E aí, observando essa imagem, eu gostaria de novo de chamar o professor Alami para fazer uma participação. O que é que a gente pode observar, hein? Será que essas imagens aí, esse crescimento, né, da nossa cidade, do Recife, ela está compatível com a questão ambiental? Será que esse crescimento, esse desenvolvimento, ela está ali tendo um crescimento adequado com as questões ambientais? E aí, professor Alami? Ah, Vanessa, agora eu entendi o porquê que você convidou um professor de história para dialogar com você. Agora eu estou entendendo aqui. Porque se a gente remete para o Recife como era antes, tem um fator histórico aqui que Recife provavelmente muita área de mangue, muita área verde, e ela começa a aquecer a partir do porto, né, do Porto Recife. Mas ela vem tomando o segmento que a gente vê ali, tá? As pontes, que vocês já viram, estão vendo nas aulas de história aqui, muito importante para ligar os bairros aqui, mas mais uma vez a verticalização da cidade, tá? Ah, mas isso não devia ser assim. O aumento da população exige mais moradia, que é um direito de todos. Moradia é um direito de todos. E não dá para fazer casa para todos. Então a ideia é verticalizar. Então isso dá um choque até na paisagem. Vanessa mostrou duas paisagens aí, mostrando que você praticamente não vê verde. Você não vê árvores, somente concretos, concretos e concretos. Mas as cidades, não só Recife, como as cidades, têm essa tendência de crescimento e vão continuar, gente, infelizmente. Agora cabe a gente fazer esse equilíbrio, que Vanessa, eu acho que agora vai começar a falar disso aí para vocês. Bom, exatamente, né? Por isso que é importante, por isso que hoje a gente traz aqui essa discussão do plano diretor, né? Que seria esse mecanismo justamente para a gente entender o desenvolvimento, o crescimento das cidades e tentar, né, incluir todos esses fatores, essas demandas da coletividade, né? Que seja universal, que seja democrático, que seja inclusiva. Então, aqui a gente fez essa reflexão, né, e a gente vai entender agora o que é, né, esse plano diretor que a gente já conceituou na aula anterior, mas a gente aqui reforça para poder entender também como o plano diretor se segue, se organiza aqui na cidade do Recife. Né? O plano diretor visa orientar a ocupação do solo urbano, se baseando, por um lado, os interesses coletivos, tais como preservação da natureza, né, a questão do meio ambiente, e a preservação patrimonial, histórica, né, da memória da nossa cidade. E o outro interesse particular dos seus moradores, né, que também tem essa questão. Então, a gente vê como é tão importante, né, essa ferramenta do plano diretor. É o que vai dar realmente essa abertura para que a gente possa fazer uma cidade, né, onde as vozes possam ser ouvidas, né, que seja incluída toda essa questão coletiva. Aí a gente tem a lei do uso e ocupação, né, do solo. O que é que se encontra nessa lei? Né? Encontra reunidos os princípios e orientações para a utilização e ocupação do espaço urbano, certo? Com o objetivo maior de garantir o desenvolvimento da cidade de forma equilibrada e sustentável, né? A gente escuta muito assim falar hoje de um desenvolvimento sustentável, né? De uma maneira que a gente possa repensar o nosso consumo, né? Irracional, onde a gente só visa o lucro, o dinheiro, certo? Sem pensar nas causas ambientais, na preservação da natureza. E aí, isso que a gente traz aqui de reflexão é justamente para a gente entender esse espaço urbano, né, que vem crescendo nas últimas décadas, mas que possa ser de uma maneira equilibrada e abarcando, né, contemplando esses aspectos da natureza, do patrimônio histórico, certo? Do bem-estar, da infraestrutura
futura da cidade para que traga benefícios a todos. E aqui eu trago os instrumentos, né, que são utilizados dentro do plano diretor do Recife. O primeiro são políticas de desenvolvimento, né, e ordenamento territorial, né, como é que vão ser divididas, ordenadas, organizadas essas zonas, né, divididas, como a gente vê em geografia, né, a ocupação e o uso do solo é chamado de zoneamento, né, são zonas que a gente divide e como vão ser utilizadas aquelas áreas, certo? Política de meio ambiente e saneamento básico, que também são pautados, são instrumentos que estão incluídos no plano diretor da nossa cidade. Política de habitação, segurança urbana, patrimônio cultural também contempla o nosso plano diretor. E política de mobilidade e acessibilidade, né? A questão do trânsito, de transporte público, né, a cidade sendo mais acessível, né, para as pessoas com deficiências e tudo, porque a gente reforça aqui que a cidade é um bem de todos, pertence a todas e todos, certo? Então, agora, né, a gente vai refletir um pouco sobre as falhas do planejamento urbano moderno, né? Como a gente estava falando aqui, a cidade vem se modernizando, já de umas décadas para cá, e a gente vê que existem algumas fendas, algumas falhas ali dentro desse processo, né? E eu gostaria agora de convidar aqui, né, o professor de História, professor Henrique, para que ele falasse, assim, desse um breve resgate histórico de como deu esse processo de modernização da nossa cidade. Então, fala aí, Henrique. Oi, Vanessa. Satisfação estar participando dessa aula junto com o professor Alami também, né? E vim aqui para aprender, né? Olha só, gente, a cidade do Recife, né, com outras cidades, passaram por uma série de intervenções ao longo da história. E aí uma questão que eu queria destacar é justamente o seguinte, né? Esses processos de intervenções, né, ao longo do tempo, ela não vai acontecer a partir do diálogo intenso entre todos os grupos da sociedade. E aí, especialmente, eu quero destacar o fato de que as grandes intervenções que ocorreram ao longo da nossa história, elas, infelizmente, não contaram com uma parte significativa da nossa população, já que foi feita muito de cima para baixo, parte de uma elite. Eu queria destacar 3 momentos, né, de grandes intervenções em nossa cidade. A primeira delas, por volta de 1840, inclusive, é um tema de uma aula de História do Recife, vocês podem conferir lá no canal, né, do Educa Recife, que foi a do Conde da Boa Vista, onde, né, surgiram grande parte dos patrimônios da cidade, como o Teatro Santa Isabel, o Palácio Campo das Princesas, mas que foi uma reforma no qual a cidade, né, buscou-se, né, que a cidade se aproximasse dos padrões de uma Paris, mas que excluía a maior parte da população, né, e inclusive de um Recife escravocrata. Destaco também as reformas que aconteceram no início do século, sobretudo a partir do Porto, em que uma parcela significativa daquela população que vivia no bairro do atual Recife, próximo à zona portuária, foi praticamente expulsa do bairro e muitas delas foram para as áreas ribeirinhas, que inclusive explica um pouco do surgimento de alguns dos povoamentos em torno do rio Capibaribe, né, das áreas de manguezais, que é um drama social até hoje. E assim também como as reformas que aconteceram já no início da década de 40, do governador Agamenon Magalhães, já da era Vargas, né, dentro de um período autoritário, em que se reprimia a população que tentava circular pelas áreas chiques do Recife, como a Rua Nova, né? Então, de modo geral, professora Vanessa, a gente pode continuar conversando aqui, mas eu devo destacar que os processos de grande intervenção na cidade, né, acabaram acontecendo sem um diálogo amplo, né, da população, né, acabaram acontecendo de cima para baixo, sem pensar de fato, né, em valorizar ou abrir de fato espaço para essa população mais pobre da cidade do Recife, né? Ou seja, falta de fato essa ideia de dimensionar, né, uma cidade para todos. Exatamente, muito importante aqui a participação, a colocação aí do professor, porque é justamente essa questão que a gente quer trazer aqui e por que é tão importante, né, a gente estar refletindo, pensar nessa lei, né, que existe, que é o plano diretor, que dá abertura para esse diálogo, né, que a gente pode participar e
colocar os nossos desejos, né? A gente não pode construir uma cidade onde só cresce para um lado, né? Penalizando, visando só o lucro e penalizando algumas pessoas. A cidade, como bem disse o professor Henrique, né, é de todos, de todas, pertence a todo, é um bem comum, né, um direito nosso, e é necessário realmente que a gente possa pensar de uma forma para que todos vivam com qualidade dentro desse espaço urbano. Mas vamos seguindo aqui. Né? Os desafios, então, né, da atual crise urbana, né, diante desse contexto aí que o professor trouxe, dessas reformas urbanas ao longo da história, né, trouxe a desigualdade social, né, esse ato social, né, essa questão toda da desigualdade, né, que foi se aumentando, né, crescendo, o agravamento dos problemas ambientais e de mobilidade, né? Cada vez mais a gente vê menos áreas verdes, né? A gente vê várias questões de trânsito, de mobilidade, dificuldade de acesso ao transporte público e tudo, principalmente dessas pessoas que vivem em comunidades populares, né, de baixa renda, que têm mais dificuldade ainda desses acessos à infraestrutura da cidade como um todo. Se você me permite, né? Sim, por favor. Sobre essa questão de mobilidade, o Recife tinha uma malha ferroviária, né, no passado, de bondes, de trem urbano, e que foram desconstruídas, né? E hoje a população do Recife, ela, né, tem um setor da cidade, da região metropolitana, que é atendido por um metrô, que é o transporte utilizado nas principais cidades do mundo, é um transporte de massa, mas grande parte da população do Recife e da região mais próxima, né, da área metropolitana, depende exclusivamente do ônibus, o que é um grande mal para a cidade, né? Exatamente. A gente viu na aula passada que a gente também teve a participação aqui do professor Revoredo, né, enquanto ciclista, que utiliza a bicicleta como meio de transporte, né, falando dos desafios que ele encontra dentro da cidade, né, com a questão de áreas, né, de ciclovias, para que as bicicletas possam percorrer de uma forma mais segura dentro da nossa cidade. Então, é muito importante a gente estar olhando essa questão. O incentivo também de transportes fluviais, né, a gente tem um rio passando, né, atravessando a nossa cidade, talvez um incentivo, né, estimular um incentivo de um transporte fluvial para que possa ajudar, porque isso não só ajuda na mobilidade, né, da nossa cidade, mas também ajuda ao nosso meio ambiente, né, poluindo menos, emitindo cada vez menos gás poluente para a nossa atmosfera. Então, tudo isso só vai trazer benefício. Nas áreas habitadas pela população de renda mais baixa, né, geralmente apresentam baixa infraestrutura, como a gente estava falando, e ausência de equipamentos econômicos e sociais, né? Então, há mais dificuldade de acesso à educação, hospitais, lazer, a questão do transporte também fica mais difícil, né? Mais deficiente nessas regiões, bancos, tudo isso traz algumas problemáticas, principalmente para essas populações de baixa renda. E aí a gente vem e traz a questão do conceito aqui, né? O que são as ZEIs, né? As ZEIs são zonas, certo, especiais de interesse social, que são áreas demarcadas no território de uma cidade para assentamentos habitacionais de população de baixa renda, existentes ou novos, né? Então, essas zonas especiais, elas são muito importantes, né? E estão estabelecidas dentro do nosso plano diretor justamente para pensar essas áreas, né, dessas comunidades populares para que tragam mais infraestrutura, saneamento básico, enfim, abastecimento de água e, enfim, transporte público e tudo mais, toda essa questão de infraestrutura. É importante a gente destacar aqui, né, que reconhecer que as comunidades populares também fazem parte da cidade
E o poder público tem a responsabilidade, né, de urbanizar e regularizar essas áreas para garantir a permanência das pessoas, né, nesses terrenos que elas ocupam e que por elas foram construídos. Então, a gente não pode esquecer, né, a cidade não só é feita por uma elite, né? Não só é feita por uma parcela da sociedade, ela é feita para todos, então a gente precisa incluir, por isso que é tão importante essas ZEIs, né? Que são essas zonas de interesse social. Então, aqui eu vou destacar, né, algumas manifestações, mobilizações que ocorreram, né, nos últimos anos, que tem como base, né, essa questão de trazer uma melhoria, né, para a nossa cidade, né, pensando a nossa cidade de uma forma inclusiva, de uma forma mais humana. Então, algumas manifestações que se destacaram foi o Ocupa Estelita, né, que foi uma manifestação que teve muito aí engajamento, a gente viu nas mídias, né, principalmente na mídia social, né, a gente viu muito essa mobilização que reivindicava a participação pública no debate urbanístico da cidade, né? Então, era uma das pautas ter esse debate, essa questão do diálogo, na questão do desenvolvimento urbano, né, desse espaço urbano que a gente vive. Outro movimento também, né, esse mais embasado assim, pela parte mais intelectualizada da cidade, alguns professores universitários, né, que foi o movimento social Direitos Urbanos, né, que trouxe articulação de pessoas interessadas em política e preocupada com os problemas da cidade do Recife. E, inclusive, eu quero destacar aqui, né, porque esse movimento veio mais dessa esfera, né, de professores universitários, de uma população mais intelectualizada, mas a gente, assim, enquanto exercício de cidadania, também faz nossas manifestações. Quando a gente se engaja por tentar trazer habitações de qualidade, né, quando alguma coisa interfere dentro da nossa comunidade e a gente se mobiliza, né, para poder reivindicar, isso é muito importante, né, isso é um papel também da gente enquanto exercício de cidadania. Outra mobilização foi a mobilização dos amigos da Tamarineira, né? A mobilização da sociedade para que não fosse construído um shopping no lugar lá do Hospital da Tamarineira, né? Ulisses Pernambucano. É considerado aquele ambiente ali um pulmão verde pulsando dentro da cidade, né? Onde a gente pode observar, né, algumas espécies que são encontradas no sítio da Tamarineira. Então, lá tem muita área verde, né, onde a gente precisa cada vez mais estimular essas áreas verdes dentro do nosso espaço urbano, e lá a gente encontra muitas espécies, como ipê, cajueiro, acerola, sombreiro, mangueira, papoula, gameleira, jaqueiras, fruta-pão. Então, tudo isso é encontrado, tem muito mais espécies, né? São quase 100 espécies ali encontradas dentro desse sítio, né, que é chamado da Tamarineira, e onde, em algum momento, né, os anos de anos que se passaram, se pensou em construir um shopping, né? Mas que, na realidade, o que a gente realmente está precisando dentro do nosso espaço urbano é de mais áreas verdes, de parques, certo? Então, é justamente essa questão que a gente quer refletir. Então, é importante, né, a gente participar, se engajar no processo, né, porque é um processo contínuo que atravessa todas as etapas de elaboração do plano e se consolida enquanto exercício de cidadania. Então, a gente reforça aqui o quanto é importante a gente se engajar e participar do plano diretor. Agora, eu vou mostrar aqui uma música, né, um trecho de um rap, para vocês refletirem sobre essa questão do ambiente urbano, né, da cidade. É tudo nosso, ruas, praças, cidade plural.
que a gente conhece a partir da experiência pessoal de cada. Simpática nem sempre, estática nunca muda, constantemente, às vezes calma, às vezes carrancuda. Sotaques diferentes, conversam, se entende. Cidades são quentes, são frias, nascem a partir da moradia, do ambiente que propicia o diálogo entre pessoas, escolhas, espaços. Prédios e carros contrastam com o abraço de um reencontro. Fomos enredados com o lugar onde estamos. Planos são várias e várias oportunidades de ampliação. Cores, sabores, bem-vindo à cidade, cidadão. Exatamente a ideia que a gente quis trazer, né, que a qualidade da população, né, ela só se dá se a gente tiver essa participação, esse engajamento, né. Aqui, outra reflexão que a gente pode fazer diante desse espaço, né, urbano de todos, que abarca essa complexidade, né, diversidade, que é o espaço urbano, é assim, por que é tão difícil, né? Porque, afinal, é tão difícil planejar uma cidade, né? A cidade, a gente tem que entender que é um organismo vivo, dinâmico, que se constitui e se transforma e se comporta de maneiras que não podem ser plenamente previstas, né? Ou controladas por ninguém. A cidade pertence a todas e todos. É exatamente assim. A gente vê que tem uma complexidade e que isso é um grande desafio quando a gente tenta planejar uma cidade que traga qualidade, né, que pense nesse coletivo. Porque quem é que decide, por exemplo, se eu vou para o trabalho de carro, de bicicleta ou de ônibus? Né? Quem é que decide se eu gosto mais de utilizar parques ao ar livre, áreas verdes, ou eu prefiro ir a um teatro? Né? Tudo isso tem que ser pensado, né? E por isso que é tão complexo a gente planejar esse ambiente onde todos possam viver de uma forma boa, de qualidade. Aqui a gente traz algumas questões, né, de como você pode participar, inclusive você acessando o site da Prefeitura, você pode ver lá como você pode se engajar, participar, estimule na sua escola um grêmio estudantil, né? Esse debate, ele não só fica aqui, né, na aula de hoje, estenda isso para a sua escola, para os seus colegas, seus professores, para que realmente a gente possa exercer esse papel, né, esse papel de cidadã e cidadão. Então, a gente pode participar respondendo questionários, participando das reuniões, certo? Compartilhando com outras pessoas, né, quando a gente leva esse diálogo à frente, porque, como bem lembrou aqui o professor Henrique, né, o diálogo é importante, a gente não constrói nada se a gente não abre para o diálogo, certo? E interagindo com as transmissões ao vivo, né? Existem várias transmissões ao vivo aí que pode deixar a gente mais engajado como participar do plano diretor. Então, aqui é um vídeo, né, trazendo porque é importante a gente participar dessa lei, né, desse plano diretor. Determinando com equilíbrio os pontos em comum que guiarão nosso convívio em conjunto no espaço da cidade. Por isso é importante a discussão de cada... E aí vocês também, esse vídeo tem como acessar lá no site da Prefeitura, né? Vocês podem visualizá-lo. E aqui eu trago, né, que a cidadania se constrói a partir da perspectiva do cidadão, cidadã, e o plano diretor participativo é um instrumento eficaz, possibilitando este desenvolvimento e está à disposição da comunidade, para que esta possa ser ouvida e atendida conforme suas necessidades, a partir da sua realidade local. Então, aqui eu trago uma reflexão, né? Que cidade você quer viver, né? Que cidade é essa que a gente quer viver? Então, essa mensagem que eu gostaria de passar aqui na aula de hoje. Eu vou passar a palavra para o professor Henrique para ele dar as considerações finais dele e a gente vai terminando essa aula por hoje. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de aprender um pouco mais com essa aula. Espero poder voltar aqui para poder debater esse tema que é realmente muito interessante. Exatamente. Então, é importante que a gente tenha um plano diretor participativo, porque é um plano que não dialoga com a comunidade, com a sociedade e a população, ele é um plano ultrapassado, caduco, né? Então, fica essa reflexão e até a próxima aula. Um forte abraço.